Fala pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje a gente vai adentrar no século XX. A gente vai conversar sobre o ciclo das grandes guerras, vai comentar sobre algumas questões mais para frente na Guerra Fria, mas para o vídeo de hoje a gente vai introduzir algumas questões relacionadas à Primeira Guerra Mundial e também à ascensão do nazifascismo e à crise de 29, ou seja, esse período entre guerras, certo? E aí, para o século XX, é importante a gente entender que ao longo do século XIX, a gente teve uma série de revoluções liberais no contexto europeu e também uma série de processos de unificação. Então a gente teve a unificação italiana, a unificação alemã, e ao longo do século XIX, muito influenciado pela Revolução Francesa, você teve a ascensão dos ideais de nacionalismo. Então você tem uma construção muito forte do nacionalismo, você tem também ao final do século XIX o imperialismo, né, dentro do território europeu, né, que motiva também uma série de rivalidades e de disputas territoriais, também disputas políticas dentro desse contexto. E entrando, né, no início do século XX, você tem uma série de fagulhas relacionadas a algumas dessas construções que se realizaram ao longo do século XIX. Então a gente precisa, né, observar quais são os processos que foram responsáveis pelo início da Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, você tem o imperialismo, né, como essa causa, né? O imperialismo que faz com que você tenha uma série de disputas entre as nações europeias em outros continentes, né, no continente africano, no continente asiático. E isso motiva uma série de disputas políticas acirradas. Ao mesmo tempo, né, entrelaçado a esse processo, você tem um aumento significativo das rivalidades. Além disso, você tem também um fortalecimento desse nacionalismo, né, que é algo que já se apresentou e se construiu ao longo do século XIX, e tem um fortalecimento maciço, né, nesse início do século XX. E aí a gente tem como exemplo o pan-germanismo, o pan-eslavismo, né, o pan-germanismo associado à Alemanha e o pan-eslavismo associado à Rússia. E dentro desse processo de unificação, né, da Alemanha e de Itália, você tem alguns conflitos com a França e a própria Inglaterra, por justamente algumas regiões fronteiriças que faziam parte, que se tornaram campo de disputa nesses processos. Dentro desse contexto também, né, de virada do 19 para o 20, você tem a formação de uma política de aliança. De um lado, você tem a formação da Tríplice Aliança, certo? Em 1882, que era formada por Alemanha, Áustria e Rússia. Do outro lado, você tinha a Tríplice Entente, em 1907, que era formada por Inglaterra, França e Rússia. Essas alianças elas se motivaram justamente por algumas questões. Por exemplo, a Alemanha e a Áustria elas tinham algumas origens étnicas um pouco semelhantes. Você tinha em comum um atraso imperialista na própria Itália e na Alemanha, né? Um atraso que eu digo imperialista em relação a outras nações. Você tinha também um somatório de forças entre França e Inglaterra, né? A França e a Inglaterra elas se juntando, né, para combater algumas das suas rivalidades. E você tinha também uma dependência, né, do capital industrial da Rússia com relação à Inglaterra. Tanto é que quando a gente adentrar o conflito da Primeira Guerra Mundial, a gente vai fazer um parênteses da Revolução Russa, né? Que esse atraso industrial, né, esse atraso político também da Rússia é um dos motivos também que promove a Revolução Comunista e forma a União Soviética. E aí uma das principais disputas, né, territoriais dentro do continente europeu é com relação à questão dos Balcãs, né? E aí observem na tela o mapa, né, que está aparecendo para vocês, que a questão balcânica, né, na região, era uma região que, enfim, tinha o olhar da Rússia presente, né? Justamente a Rússia ela tinha como objetivo unificar os países considerados de origem eslava, mas você tinha também um interesse alemão e do Império Turco Otomano, que tinham como objetivo, né, formar uma estrada que fosse de Berlim a Bagdá, justamente para facilitar o escoamento das questões industriais, facilitar a produção como um todo. Então era uma região que tinha um olhar muito forte de várias
parte. Dentro desse momento pré-Primeira Guerra Mundial, você tinha a ascensão da política de paz armada. No que consistia essa política de paz armada? Basicamente era o desenvolvimento de uma postura militarista. Os países eles iam se armando, os países continuamente eles estavam investindo cada vez mais no setor militar, mas sem se atacar, ou seja, o objetivo era justamente crescer e aumentar significativamente seu poderio militar para necessariamente ter uma paz, já que todos estavam nessa corrida de investimento. Então, dentro desse processo, né, do aumento dessas rivalidades, o que motiva, né, o início de declaração de guerra, né, o passo inicial dentro desse processo, é o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele acontece em junho de 1914, na visita do Francisco Ferdinando a Sarajevo. E aí um jovem estudante servo, ele que fazia parte de uma organização, ele acaba assassinando. E o Francisco Ferdinando, né, vale salientar, ele tinha como um projeto a anexação da Sérvia ao Império Austro-Húngaro. Isso faz com que você tenha uma declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Sérvia e dentro desse processo você tem um apoio alemão a essa declaração do Império Austro-Húngaro. E aí dentro desse processo seguido, né, de formação de alianças e muito associado a essas rivalidades, em resposta você já tem um apoio russo aos sérvios, certo? Seguidamente você tem também a união entre os franceses e ingleses aos russos, certo? Então, nesse desenvolvimento inicial de guerra, você tem a formação dos primeiros blocos entre os países. A Primeira Guerra, ela tem algumas fases. Inicialmente você tem a chamada Guerra de Movimento, que teve um período assim de mortes seguidas e significativas, que está muito associado a esses primeiros movimentos e também está associado a algumas novas táticas de guerra. Então você tem a utilização de armamento de maior poder letal, né, algumas metralhadoras, a utilização de aviões, algumas bombas de gás. Então nesse primeiro momento, nessa guerra de movimento, ela que está associada a esse direcionamento às fronteiras, ela traz algumas baixas significativas. Então, inicialmente, nesses blocos que se formam, de um lado você tem a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, e do outro lado, a Tríplice Entente, você tem a Inglaterra, a França e a Rússia, e posteriormente você tem algumas movimentações dentro desses blocos. Então, dentro desse processo, né, dessa segunda fase do conflito, você tem a Guerra das Trincheiras, né, que é uma tática utilizada com o objetivo de diminuir o número de baixas e facilitar o conflito nas fronteiras, né? O objetivo era justamente trazer maior segurança, teoricamente, garantir justamente uma comunicação melhor, enfim. Era uma forma de trazer uma maior estabilidade a quem estava no conflito. Mas o que seriam essas trincheiras? As trincheiras, elas são longas valas, né? Às vezes de quilômetros, cercadas por madeira e arame farpado. Tinham péssimas condições humanitárias, certo? As condições eram extremamente precárias, então você tinha surtos de doenças espalhadas nas trincheiras, mortes, às vezes você tinha alagamentos nas trincheiras, né, quando chovia. Dentro desse processo, em 1915, você tem uma primeira movimentação nos blocos, né? A Itália ela acaba entrando ao lado da Tríplice Entente. E aí você tinha algumas promessas de possessões, que foram promessas levantadas pela França e principalmente pela Inglaterra, e a Itália ela acaba mudando de lado, né, no conflito. Isso causa isso é um dos indícios, inclusive, que acaba promovendo a ascensão do fascismo italiano, um certo revanchismo que vai vir mais para frente. O período das trincheiras é um conflito que acaba, justamente como já comentei, estagnando bastante e vai de 1915 até 17. E em 1917 você tem uma mudança de rumos significativa, porque a Rússia ela entra em um processo revolucionário internamente e acaba saindo. Só que ao mesmo tempo você tem a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ele entra justamente no bloco da Tríplice Entente, e aí os Estados Unidos acabam adentrando justamente por uma pressão da opinião pública. Eles tinham também uma parceria muito forte, uma parceria tradicional com os ingleses e também um objetivo de ter garantias, né, de alguns direitos econômicos, né?
Isso faz com que os Estados Unidos cresçam os olhos com relação ao conflito. E aí, dentro dessa repaginação, né, os Estados Unidos eles acabam enfrentando quase que uma resistência muito solitária dos alemães. Inicialmente, eles acabam prezando por uma paz sem vencedores. O presidente Woodrow Wilson ele tinha como objetivo encerrar o conflito e não promover sanções a quem foi o derrotado, para justamente não estimular ainda mais alguns desses revanchismos. E aí você tem uma resistência muito solitária da Alemanha, né, que tinha um medo de uma revolução socialista por conta de uma série de crises que estavam acontecendo já. E o país ele acabou se rendendo em 1918 por conta dessas dificuldades. Essas propostas dos Estados Unidos ao final do conflito, essas propostas de pacificação, desse cessar-fogo, elas não são atendidas. E você tem o Tratado de Versalhes justamente com o objetivo de sancionar e trazer uma série de prerrogativas, principalmente à Alemanha. A Alemanha ela sai como principal culpada, certo? E aí ela tem que devolver algumas regiões territoriais, ela tem que ceder o contingente, ela tem que restringir o seu contingente militar, ela tem que extinguir a marinha, o setor de aviação, pagar uma indenização para o lado vencedor da guerra. Além disso, ela perde suas colônias, enfim. O Tratado de Versalhes ele traz uma série de pontos que também acabam promovendo, né, levantando alguns dos movimentos fascistas que vão vir mais para frente. Dentro desse período você também tem alguns outros acordos, né? Você tem também a desmembração de alguns impérios, como o Império Austro-Húngaro, você tem o desmembramento do Império Turco-Otomano, ou seja, a Primeira Guerra ela marca também o fim de alguns desses impérios. E aí é claro, né, que a Primeira Guerra ela traz justamente alguns novos conceitos, né? Você tem o fim de algumas dinastias, você tem uma série de mudanças territoriais no mapa político da Europa, você tem a tentativa de algumas conferências de paz, você tem justamente o crescimento muito forte desse revanchismo e aquilo que ficou conhecido como o mito da apunhalada nas costas. Por exemplo, o Partido Nazista que se acende, né, ele fala que a República Alemã foi traidora ao povo por justamente aceitar os tópicos que foram levantados no Tratado de Versalhes. E é claro que você tem também a organização da Liga das Nações, com o objetivo de tentar resolver, trazer uma paz ao conflito. A gente vai ver mais pra frente que a Liga das Nações ela acaba não conseguindo ser bem sucedida. Dentro desse processo, né, pós-Primeira Guerra, você tem uma destruição de uma série tanto dos países perdedores quanto dos vencedores. Então você tem os Estados Unidos eles despontando como grande economia nesse período. E ao longo da década de 20 você tem os norte-americanos se colocando como despontando como grande hegemonia econômica dentro desse bloco. E aí eles dominam economicamente, né, algumas economias que se tornam dependentes dele, como alguns países, os países da Europa, tanto os vencedores como alguns dos derrotados, e alguns países também do próprio continente americano como um todo. E aí você tem crescentemente uma onda de otimismo, né, causada por essa euforia econômica, com uma série de empréstimos, também evidentemente endividamentos por conta desses empréstimos. E essa economia dos Estados Unidos cresce exponencialmente dentro desse contexto, que é uma contradição com o que você tinha no contexto internacional, que são economias que estavam tentando se reerguer aos poucos, certo? E aí, o que acontece? Essa crise 29 ela é muito associada ao próprio predomínio econômico mundial dos Estados Unidos. Porque nesse processo de crescimento exacerbado dessa economia norte-americana, você tem uma estagnação desses países europeus. Então, se inicialmente esses países europeus eles estavam muito ligados e estavam estimulando esse crescimento econômico, eles começam a estabilizar as suas economias, já que estão nesse processo crescente de reconstrução. E, além disso, você também tem um choque de tecnologia. Então, você tem um aparecimento de algumas tecnologias que acabam modificando significativamente a cadeia de produção. Então, isso faz com que tanto a Bolsa de Valores e tanto quanto os crescentes empréstimos e essa euforia econômica, esse crescimento exagerados, eles acabam
estagnando, né? Estagnando de uma forma muito bruta, de uma forma muito repentina, mas que já vinha se construindo ao longo da década de 20. Os Estados Unidos eles não tinham condição de comportar essa crise, né, de contornar essa crise de uma hora para outra. E aí isso acaba promovendo a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que é uma crise que atinge de forma muito forte o mundo como um todo, né? Uma crise de caráter social e humanitário, que traz consequências muito fortes numa série de países. Dois países, né, que acabam despontando, eles têm, entre outras consequências também, a própria ascensão do movimento fascista, que é justamente inicialmente a Itália, depois você tem a Alemanha. E aí o fenômeno fascista, né, inicialmente ele é promovido no contexto italiano e é uma política de pragmatismo radical, né? Então você tem o pioneirismo, né, da figura do Mussolini, ele traz essa narrativa da pátria, ele quer relativizar algumas questões políticas, ele quer se colocar como grande personalidade que vai, enfim, retomar um novo império italiano, que vai ser uma figura quase que mitológica, que vai sanar todas as principais questões do contexto italiano, que vai resolver alguns dos problemas desse período. Então você tem a figura do Mussolini despontando e se utilizando das grandes massas, da propaganda, uma propaganda política muito forte. Aqui a gente tem a ascensão do rádio. Então você tem alguns cartazes, o próprio rádio utilizado de forma massiva e muito frequente como propaganda política. E a Itália ela desponta, né, como pioneira desse movimento fascista, que é um movimento de extrema direita. E dentro desse bojo também uma figura, né, que acaba se influenciando, né, por essa ascensão do Mussolini, a figura do Hitler na Alemanha. Então você tem a ascensão do Partido Nazista Alemão, muito também com características muito semelhantes a essa questão italiana, né? Você tem, assim como na Itália, uma Alemanha em crise, uma Alemanha clamando por revanchismo, uma Alemanha buscando se consolidar a sua pátria. Então você tem o Partido Nazista, que era um partido minúsculo, ele vai crescendo e vai ocupando os espaços, vai aumentando o seu contingente de militantes, né? E aos poucos, né, dentro dessa, no contexto, principalmente no contexto pós-crise 29 e seguidamente ao longo da década de 30, tanto na Alemanha quanto na Itália, esses partidos eles vão ganhando cada vez mais adeptos, eles vão se tornando cada vez mais influentes e vão cada vez mais influenciando a propaganda política dentro do país, colocando que esses grandes impérios eles devem ser retomados, que as figuras tanto do Hitler quanto do Mussolini são aqueles que iriam resolver as principais questões políticas e são, de fato, as pessoas que iriam ser responsáveis por sanar todos esses problemas. Então você tem um desenvolvimento muito forte do fascismo ganhando popularidade entre as grandes massas desses dois países, tá? Então, para esse primeiro vídeo, a gente fica por aqui, certo? Nos próximos vídeos vocês vão ver algumas questões relacionadas à ascensão dessa questão do fascismo e o que isso resultou na Segunda Guerra e a formação dos blocos na Guerra Fria. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado por chegar até aqui, por assistir mais esse vídeo, por estar acompanhando o mini curso, tá? Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para quem está se preparando para o Enem, tá? Muito obrigado, siga eu e o professor José Mateus nas redes sociais e até a próxima. Valeu!